Olá pessoal, tudo bem? Eu gravei esse vídeo para explicar melhor esse exercício, né, que vocês vão fazer sobre desenho experimental, tá bom? Como envolve vários arquivos, né, é uma etapa um pouquinho mais complexa, eu resolvi fazer esse vídeo para ficar tudo bem esclarecido. Bom, eu estou passando para vocês todos esses arquivos, né, que vocês estão vendo aqui. Tá? Então eu vou passar por cada um deles, porque cada um tem informações que são importantes na hora de fazer o exercício, tá bom? Bom, vou começar com esse daqui, né, que é o PPT, que são as perguntas que a gente vai responder. Tá? Então, vou colocar no modo de apresentação aqui. São 3 perguntas, mas na verdade assim, a ideia é vocês se dividirem em grupo, né, e cada grupo vai selecionar uma dessas 3 perguntas. Tá? Pode selecionar uma delas e aí as outras vocês não precisam se preocupar mais, tá bom? Então, os grupos vão ser de no máximo 5 pessoas. Não tem problema que um grupo escolhe a pergunta 1 e o outro grupo também escolhe a pergunta 1, por exemplo. Tá? Isso não tem problema porque, na verdade, assim, o resultado, de qualquer maneira, ele vai ser diferente, porque cada grupo, né, vai discutir de que maneira vai buscar chegar no resultado. Tá? Então, não tem problema, mesmo que todos os grupos, por exemplo, selecionem só a pergunta 1, isso não vai fazer diferença. Né? É claro que seria interessante que cada um escolhesse um grupo diferente, porque uma pergunta diferente, para ficar mais diverso. Mas para o exercício em si, não tem problema, tá bom? Então, a primeira pergunta é: qual é o efeito do tamanho de fragmentos na riqueza de espécies? Tá? Então, essa seria uma pergunta de pesquisa, né? Então, a gente vai simular tanto o delineamento amostral quanto a coleta de dados. Tá? Então, eu estou passando todas aquelas informações para vocês conseguirem fazer todas essas etapas. Tá? É como se a gente realmente estivesse selecionando áreas, né, que estão nos mapas, e como se a gente fosse para o campo, coletasse essas informações, e aí a gente vai jogar lá essas informações lá no R para fazer aquela estatística descritiva, né, que a gente já fez no módulo anterior, para vocês praticarem então essas análises preliminares também desses dados, tá bom? Então aqui, por exemplo, né, vocês vão receber exatamente essa paisagem aqui, ela estava recortada aqui, é um pouco maior, mas a gente percebe que tem vários fragmentos florestais, né, então cada manchinha dessa aqui é um fragmento florestal. Aqui eu fiz uma divisão por tamanho, mas vocês podem selecionar outras divisões, né, ou vocês podem trabalhar com o tamanho dos fragmentos da maneira que vocês acharem mais interessante, né? Pelo menos esse grupo que selecionar essa pergunta. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber será que esses fragmentos que são maiores, eles contêm uma diversidade maior do que áreas menores, né? Então, com base naqueles diferentes tipos, né, de desenho amostral que eu mostrei na aula em vídeo também, né, lá eu falei sobre desenho do tipo ANOVA, desenho do tipo regressão, tabular e assim por diante. Então vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vocês vão, a partir dessa pergunta, vocês vão selecionar um tipo de desenho que vocês querem adotar. Então, por exemplo, se for de regressão, lembra que na regressão a gente só trabalha com dados quantitativos. Então, aí vocês teriam que trabalhar então com essa questão do tamanho, né, de maneira quantitativa, não fazendo categorizações de tamanho, tá bom? Se vocês selecionarem do tipo ANOVA, aí já muda a situação, porque daí lembra que a ANOVA são dados, a variável explicativa ela é categórica, então vocês teriam que transformar os tamanhos dos fragmentos em categorias, né? Poderia ser pequeno e grande, pequeno, grande e médio, né? Da maneira que vocês acharem conveniente, tá bom? Então, o primeiro grupo vai responder isso, né? Então, ou seja, a gente vai ter informações lá do tamanho dos fragmentos, vocês vão poder fazer uma estimativa de riqueza, né, das espécies nesses fragmentos. Depois eu vou mostrar como é que vocês fazem isso, tá bom? Bom, a segunda pergunta está relacionada com o grau de isolamento dos fragmentos, né? E aí a pergunta é: qual o efeito do isolamento de fragmentos na riqueza de espécies terrestres?
E aqui eu estou indicando quais são essas espécies terrestres, que é a espécie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, da espécie 1 até a espécie 8. Tá bom? A gente vai ver lá na base de dados que as espécies, né, eu não coloquei realmente nome das espécies, mas eu coloquei espécie 1, espécie 2, espécie 3. Então a gente tem uma grande, acho que tem mais de 30 espécies, tá, que vocês vão poder trabalhar. Então, nesse caso aqui, o grau de isolamento é em relação aos fragmentos grandes na região. Tá? Vocês vão ver aqui nessa paisagem, tem 3 fragmentos que têm mais do que 1000 hectares. Então, o que a gente vai querer ver é como que o grau de isolamento afeta a riqueza dessas espécies terrestres. Tá? Nesse caso, a gente vai separar em fragmentos que estão a menos de 1,5 km desses fragmentos fontes, né? Então, que seriam esses grandes fragmentos aqui que a gente está observando. Ou seja, são essas áreas, né, que estão aqui em lilás, tá? Ou seja, seriam áreas que estariam mais próximas desses fragmentos. E fragmentos que estão a mais de 1.500 metros de distância, que seriam esses que estão em vermelho. Tá? Então, nesse caso aqui são 2 categorias, né? Mais próximos e mais distantes. Tá ok? Então, bom, isso aqui é outro dado, então, outra pergunta que vocês vão poder responder, né, caso vocês tenham interesse. Lembrando que nesse caso são para essas espécies específicas ali, que seriam as espécies terrestres, ou seja, seriam aquelas que caminham, né, sobre o solo. Tá? Pensando em aves, por exemplo, né, seriam espécies que não têm voos muito longos, né, como por exemplo uma saracura, né, que ela, maior parte do tempo ela está andando no chão. Bom, aí a pergunta 3 está relacionada com o efeito de borda, né? Vocês já viram essa questão do efeito de borda naquele fragmento, naquele artigo lá do Miltinho, né? Que vocês leram. E a gente quer saber se essas espécies de dossel, que são as espécies do 25 até a 30, se elas têm abundância, né, variando de acordo com elas estarem na borda ou não estarem. Nesse caso eu não estou falando de riqueza, tá? A gente está falando de abundância, né? Ou seja, de quantidade de indivíduos dessas espécies, tá bom? Então, ao invés de contar quantas espécies dessas, a gente vai contar quantos indivíduos dessas espécies estão no interior ou estão na borda, tá bom? E aí, então, para considerar a borda, a gente está considerando aquelas áreas que estão a menos de 100 metros do exterior do fragmento, tá? Como a gente está observando aqui. Ó. Então, esse fragmento laranja aqui, essa linha aqui em preta, ela está indicando 100 metros da borda, né, em relação a esse exterior do fragmento. Ou seja, tudo que está aqui dentro são áreas que são interiores, né, que teoricamente não estariam sob o efeito de borda. Tá? Então a ideia é comparar áreas dentro e fora da borda. Tá? Lembrando, né, que nesse caso, quem for trabalhar, os grupos, né, que forem trabalhar com essa pergunta, não vão conseguir trabalhar com os fragmentos muito pequenos, né, porque os fragmentos muito pequenos, na verdade, praticamente eles são só borda, eles não têm área de interior. Né? Como a gente está vendo aqui, esses fragmentos verde, escuro, eles não têm borda praticamente. E alguns fragmentos que são um pouquinho maiores, eles já começam a ter um pouco de interior, mas ainda assim é uma área muito pequena, tá bom? Bom, então são essas as 3 perguntas, né, onde vocês vão selecionar, cada grupo vai selecionar uma delas, tá bom? Bom, uma vez selecionado, né, a gente vai... uma outra informação em relação aos fragmentos. Se a gente pegar esse PDF, né, que chama Frags IDs, né, cada fragmento, ó, ele tem um número, né, para a gente conseguir identificar esse fragmento. Então, por exemplo, esse aqui é o fragmento 264, esse aqui é o fragmento 274, vamos ver aqui, esse aqui, ó, é o 678, tá?
e assim por diante. Ah, esse grandão aqui, ó, é o 707 e assim por diante, tá bom? Então, com isso a gente sabe o ID, né, a identificação de cada fragmento. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, nessa planilha, a gente vai ver que a gente tem o ID frag aqui, ó. Então, cada fragmento então vai ter o identificador que corresponde àquele identificador que a gente acabou de olhar no mapa, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o fragmento 15. O fragmento 15, ele tem 5,3 hectares de área, tá? Ele está a mais de 1.500 metros de um fragmento grande, então ele está isolado, tá? Esse aqui é o perímetro e esse aqui é a área em metros quadrados desse fragmento também, tá bom? Então, por exemplo, né, vamos passar um pouquinho mais aqui, a gente percebe que a maior parte dos fragmentos são fragmentos pequenos, né? Essa é uma paisagem real, e conforme a gente viu lá no artigo do Miltinho, isso acontece mesmo, né? Boa parte dos fragmentos eles são pequenos e tem poucos fragmentos grandes, né, que em geral são os fragmentos que têm uma área maior, que ocupam uma área maior em relação ao todo, né? Então aqui, por exemplo, esse fragmento 749, ele tem 58,26 hectares, né? Também ele está isolado, né? Está a mais de 1.500 metros daqueles fragmentos grandes, né? Esse aqui é o perímetro e esse aqui é a área, tá bom? Então a gente passando aqui, ó, a gente vai verificar então que tem alguns fragmentos um pouquinho maiores, né, de cento e poucos hectares, ó, 179 hectares, o 563, tá? Mas assim por diante. Olha, esse aqui é um dos fragmentos grandes, ó, aquele 707 que a gente viu, né? Então esse fragmento aqui, ele já é a referência, na verdade. Então, na verdade, ele está a menos de 1.500 metros porque ele já é um fragmento grande, tá bom? E se vocês observarem aqui, ó, todos esses que estão aqui embaixo, eles já são fragmentos que são menos isolados do que os que estão aqui em cima, tá bom? Então quem for trabalhar com esse parâmetro de isolamento, essa tabela vai ser bastante importante, assim como aqueles que forem trabalhar com a área dos fragmentos também, tá? Bom, além disso, né, a gente tem esse outro mapa que é bastante importante, que são aqueles fragmentos, só que ele tem as informações das espécies. Se a gente ir aproximando, a gente vai começar a olhar tanto a borda, então ó, o que está verde escuro seriam as bordas, que estão a 100 metros, né, em relação ao exterior, e cada pontinho desse amarelo aqui, ó, é uma espécie, tá? Então, ó, SP16, SP14, SP4, tá? Assim por diante. Então, é dessa maneira que vocês vão contabilizar o número de espécies. Então, por exemplo, se eu quero saber quantas espécies eu tenho, né, em cada fragmento, só que assim como a gente faz numa pesquisa real, aqui a gente também não vai amostrar todo o fragmento, né? A não ser que seja um fragmento muito pequeno, aí seria viável. Mas se for um fragmento muito grande, como esse aqui, por exemplo, imagina se eu tenho que contar todas as espécies que ocorrem nesse fragmento, né? Ou a abundância dessas espécies. Eu ia ter que ficar aqui contando horas e horas, né? E não é essa a ideia. A ideia é o que? A gente fazer uma amostragem, né? Como eu posso fazer a amostragem? Eu tenho esse fragmento. Eu quero saber quantas espécies, por exemplo, insetívoras terrestres eu tenho ali. Como é que eu faço isso? Bom, uma forma que eu posso fazer é criar uma metodologia para fazer uma amostragem dentro dessa área, tá? Então, por exemplo, eu posso usar esses quadrados aqui e usar esses quadrados como se fossem parcelas no campo, né? Onde cada parcela eu vou estimar, eu vou determinar quais espécies estão presentes dentro dessa parcela, tá bom? Então, por exemplo, eu posso selecionar essa parcela, nesse caso aqui tem a SP21, se eu selecionar essa aqui, ó, tem a SP24 e a SP
17, sei lá, se eu peguei essa outra aqui, ó, tem a SP30, SP7 e assim por diante, tá bom? Ou seja, eu tenho que pensar no método, então, de selecionar essas parcelas também, né? Porque não é interessante, por exemplo, eu falo assim, então eu vou selecionar 4 parcelas, ó, vão ser essas 4 aqui, tá? Por que não seria interessante pegar essas 4? Porque é uma área que está muito pequena ali dentro desse fragmento, né? Então, nesse caso, ao invés de pegar as 4 aqui, seria mais interessante, mais representativo a gente selecionar 4 parcelas que estão espalhadas nesse fragmento. Eu estou falando 4 só para exemplificar, né? Poderiam ser mais, poderiam ser menos. Isso aí vocês vão definir, né, o quanto que seria interessante, tá bom? Mas é isso. Então, se por exemplo, né, vamos supor, eu estou interessado em saber como varia a riqueza de espécies de acordo com o tamanho do fragmento. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que pegar então fragmentos de diferentes tamanhos e estimar a riqueza dentro dessas áreas. Como é que eu faço para estimar a riqueza? Eu vou fazer a amostragem dentro dessas áreas, usando esses mapas aqui, tá? E aí, como que eu vou selecionar a parcela que eu vou amostrar? Isso daí, então, vocês vão ter que definir e criar uma regra para fazer essa amostragem, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, são as informações, né? A tabela, esse mapa dos IDs, né? As perguntas, tá? Bom, são essas informações, então, que a gente vai precisar para responder essas perguntas aqui, tá bom? Então a ideia, né, é que cada grupo, então, de no máximo 5 pessoas, selecione uma pergunta. A partir da seleção dessas perguntas, avaliem todo esse material que eu mostrei para vocês e pensem numa estratégia, então, de como é que vocês vão coletar essas informações, tá? Uma vez que vocês coletaram essas informações, então, por exemplo, a minha pergunta é se o efeito de borda dos fragmentos, qual o efeito de borda de fragmentos na abundância de espécies de dossel, né? Então, eu tenho que pegar e selecionar áreas de borda e áreas fora de borda, tá? E aí quantificar a abundância dessas espécies dentro e fora. Lembrando que a gente precisa sempre das réplicas, né? A gente não pode pegar uma só e com base nisso a gente vai tirar as nossas conclusões. Não, a gente tem que ter réplicas, né? Então a gente vai pensar em quantas réplicas a gente vai utilizar. A gente pode até lembrar da regra dos 10, né? Que o Gotelli ele indica, e usar essa estratégia. Então, eu vou pegar 10 áreas, né, de fragmentos que são internos ao fragmento e 10 áreas que estão na borda. E aí, para essas 10 áreas eu vou coletar essas informações de abundância, então, dessas espécies, tá? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas informações, vai jogar lá no R, vai fazer aquelas análises descritivas que a gente já fez, né, fazer os mapas, os gráficos, aliás, e avaliar se... Agora a gente não está fazendo os testes ainda, mas a gente pode, pelo menos visualmente, ter um feeling, né, se tem ou não um efeito de borda com base nesses dados que foram coletados, tá bom? Bom, e a ideia então é que vocês apresentem esses resultados também, só que a gente vai fazer também de uma maneira virtual. Vou pedir para vocês gravarem um pequeno vídeo, que pode ser no máximo 10 minutos, tá? E aí vocês, nesse vídeo, vocês podem criar uma apresentação em PowerPoint e apresentar então esses resultados, né, que vocês obtiveram. E a ideia é, né, essa aqui é a minha pergunta, então para eu responder essa pergunta, a minha estratégia foi coletar esse tipo de dados, são essas as minhas variáveis, né, que eu vou trabalhar. Então, com base nessas variáveis, eu selecionei X fragmentos, ou X unidades
amostrais. Nessas unidades amostrais, a minha estratégia foi coletar os dados dessa maneira, podendo usar aquelas parcelas, por exemplo. Aí vocês vão definir também qual que seria a melhor forma. Com base nisso, então, a gente fez a coleta dessas informações. Aí vai mostrar a tabela, né, com os resultados e os gráficos e as estatísticas descritivas, né, dessas informações que vocês coletaram. Tá bom? Então esse é o exercício para vocês fazerem. Vocês vão ter mais tempo dessa vez, né, porque a próxima aula, né, só vai ser no ano que vem, né, então vocês vão ter mais tempo dessa vez para poder trabalhar com esse exercício. Tá bom? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, obviamente vocês podem postar lá no Canvas e a gente vai discutindo essas questões e tirando essas dúvidas que restarem. Tá ok? Bom, é isso, pessoal. Então, espero que vocês gostem do exercício. Como eu mencionei, essa parte de desenho amostral é super importante. Então, na hora que vocês estiverem fazendo, é super importante vocês pensarem em todas as variáveis que podem influenciar na hora que vocês selecionarem os dados, né, os fragmentos, as unidades amostrais que vocês vão coletar essas informações. Ok? É isso, pessoal. Um abraço e a gente vai se falando então.